Eu trabalhei 5 anos em plantões duplos para sustentar meu marido e pagar cada livro dele para o concurso dos sonhos. No dia da nomeação, em vez de um agradecimento, ele me descartou como se eu fosse um sapato velho. Eu fiquei destruída, até que descobri o que ele tinha feito pelas minhas costas. Ele achou que eu era apenas uma enfermeira cansada que aceitaria tudo em silêncio, mas ele não perdeu por esperar. Fica comigo porque o que eu fiz depois fez ele se arrepender pro resto da vida dele. Meu nome é Camila, sou enfermeira obstetra e sempre acreditei que o amor era uma via de mão dupla. Conheci o Rodrigo no meu último ano de faculdade, em um congresso de saúde e direito que aconteceu em um auditório lotado na Avenida Paulista. Eu estava sentada na última fileira, tentando revisar um seminário, quando ele se sentou ao meu lado e me ofereceu batatas chips e um sorriso que parecia iluminar o ambiente inteiro. Ele era um advogado júnior, recém-formado, mas falava com uma propriedade que me fascinava. Naquela tarde, depois que o congresso acabou, caminhamos por horas. O jeito que ele me ouvia falar sobre a minha paixão por trazer bebês ao mundo era hipnotizante. Ele me tratava como se cada palavra minha fosse uma pérola. Durante o nosso namoro, Rodrigo era o parceiro dos sonhos. Ele me buscava na porta do hospital mesmo quando o trabalho dele tinha sido exaustivo. Ele segurava minha mão, olhava nos meus olhos e dizia que eu era o seu porto seguro. A gente vai crescer juntos, Mila. Ele sussurrava enquanto dividíamos um sorvete no parque. Ele fazia questão de celebrar cada pequena vitória minha. Quando consegui meu registro profissional, ele apareceu com um buquê de flores e um cartão dizendo: "Para a melhor enfermeira do mundo, do seu maior fã." Namoramos por 2 anos antes de ele me pedir em casamento. Foi em um jantar simples, mas cheio de promessas. Ele disse que não podia imaginar o futuro sem mim e que, embora ainda fôssemos pobres, ele trabalharia dobrado para me dar a vida de princesa que eu merecia. Casamos no civil em uma manhã de sol e nos mudamos para o nosso primeiro apartamento na Vila Prudente. Nosso início foi doce. O cheiro da casa era de amaciante barato e de planos que pareciam maiores que o prédio. Mas a realidade do mercado de trabalho começou a corroer o homem que eu amava. Rodrigo trabalhava 10 horas por dia em um escritório de advocacia no centro de São Paulo. Ele odiava. Chegava em casa com uma energia pesada, jogando a gravata no sofá com um ódio que me assustava. "Camila, eu não nasci para ser peão de luxo ganhando R$ 5.000 por mês." Ele explodiu uma noite, enquanto eu tentava massagear os ombros dele. "Eu vi o edital para auditor fiscal. É o topo. 25 mil de salário inicial. Mas eu preciso de tempo para estudar. Não dá para passar trabalhando naquele escritório de merda." Eu olhei para ele e vi o desespero. Eu o amava. Queria vê-lo realizado. "Se você acha que consegue, Rodrigo, eu estou com você. Você sai do escritório e foca 100% nos estudos. Eu seguro as pontas", eu disse. Naquele momento, eu não sabia que estava assinando minha própria sentença de exaustão. Rodrigo pediu demissão na mesma semana. E foi aí que a nossa vida de casados começou a morrer para dar lugar ao projeto dele. No primeiro mês, ele ainda fazia questão de preparar o jantar para quando eu chegasse do hospital. Mas aos poucos, o Rodrigo marido foi dando lugar ao Rodrigo concurseiro. O segundo quarto da nossa casa não era mais um quarto de hóspedes. Virou o bunker dele, um lugar onde o tempo parecia parar. Eu saía para o hospital às 6 da manhã e, quando voltava, o apartamento estava mergulhado em um silêncio absoluto. Eu não podia ligar a televisão, não podia falar ao telefone e, muitas vezes, evitava até usar o liquidificador. Mas ele nunca me proibiu de fazer as coisas de forma grosseira. Ele fazia algo muito mais eficaz. Ele me pedia com aquele olhar de quem estava sofrendo pelo nosso futuro: "Mila, meu anjo, você sabe que eu amo o som da sua voz, mas eu estou em uma fase tão crítica da matéria de contabilidade. Qualquer ruído aqui fora vira um furacão na minha cabeça. Você consegue segurar as pontas no silêncio só mais um pouquinho?" "É por nós. Eu juro que é por nós", ele dizia, saindo do quarto por apenas 2 minutos para me dar um beijo rápido na testa e voltar para a penumbra do escritório. Eu pedia desculpas, andava nas pontas dos pés e comia no pote de plástico para não fazer barulho de talher. Minha rotina tinha virado um campo de batalha silencioso. Como o meu salário de enfermeira no hospital não cobria todas as contas, eu comecei a trabalhar dobrado. Eu fazia meu turno de 12 horas no hospital, e nos dias de folga, em vez de descansar, eu corria para cuidar de idosos em domicílio. O Rodrigo sempre me agradecia com palavras lindas.
Ele dizia que eu era a sócia majoritária do sucesso dele e que, quando o cargo viesse, ele passaria o resto da vida me compensando por cada hora de sono que eu estava perdendo por ele. E eu, acreditando em cada vírgula daquela lábia impecável, dobrava o plantão com um sorriso no rosto, achando que estava protegendo o homem da minha vida e o nosso grandioso futuro. Lembro de uma noite específica, cuidando de uma senhora que passou a madrugada agitada. Eu não dormi um minuto. Saí de lá direto para o plantão no hospital. Foram 36 horas sem fechar os olhos. Quando finalmente abri a porta de casa, exausta e com os pés latejando, encontrei Rodrigo sentado no sofá, com uma expressão de preocupação que partiu meu coração. Ele não gritou. Ele nunca gritava. O Rodrigo tinha uma voz calma, quase sedutora, que me fazia sentir que qualquer erro meu era uma tragédia para o nosso futuro. Mila, meu amor, você chegou. Que bom que você está aqui, ele disse, levantando-se e segurando as minhas mãos trêmulas. Eu tentei entrar no portal agora de manhã e vi que o acesso foi bloqueado. O pagamento do boleto não deve ter processado. Eu perdi a revisão de direito constitucional e meu cronograma de hoje ficou todo bagunçado. Eu me senti tão perdido sem o material. Eu deixei minha bolsa cair no chão, sentindo uma culpa imensa me esmagar. Desculpa, Rodrigo. Eu fiz plantão dobrado e acabei me esquecendo completamente. Eu pago agora pelo aplicativo. Juro que em 5 minutos volta. Tentei explicar, com a voz embargada pelo cansaço. Eu sei que você está exausta, meu anjo. Eu vejo o quanto você trabalha por nós. É justamente por isso que me dói tanto ver um dia de estudo jogado fora. Cada minuto que eu perco aqui é um minuto a mais que você vai ter que trabalhar nesse hospital. Eu só quero passar logo para te tirar dessa vida, entende? Ele falou, me abraçando com uma ternura que me fazia acreditar que ele era a vítima da situação. Ele me agradecia, me beijava na testa e dizia que eu era o seu alicerce. E era por causa desse carinho, dessa lábia impecável, que eu fazia o impossível por ele. Eu recebia promessas de um futuro onde eu seria rainha. O custo, no entanto, continuava alto. Eu parei de comprar roupas, parei de ir ao salão, parei de visitar minha mãe para não gastar com passagem. Meus bicos pesados pagavam tudo: a internet, as apostilas e os cursos online. Com o passar do tempo, o Rodrigo, com aquele seu jeito persuasivo, me convenceu de que não dava mais para estudar na nossa casa. Mila, eu preciso ir para o cursinho presencial, que fica lá no Itaim Bibi. Não é por luxo, você sabe que eu não ligo para isso. Mas é lá que o conteúdo de verdade circula. É lá que os primeiros colocados estão. Você quer o melhor para nós, não quer? Ele perguntava, olhando no fundo dos meus olhos. Eu sabia que o custo de vida lá era o triplo do nosso, mas ele vendia aquilo como uma estratégia infalível. E tem outra coisa, meu amor. Networking é tudo nessa fase. Eu vou conviver com futuros juízes, auditores e delegados. Eu preciso me enturmar, criar conexões com gente que está no meu nível intelectual. Mas eu não posso aparecer lá de qualquer jeito. Eu preciso de roupas que passem credibilidade, ele explicou, enquanto me mostrava links de brechós de luxo. Eram camisas de grife e sapatos de couro legítimo de segunda mão. Ainda assim, custavam 1/3 do preço de um novo e continuavam caríssimos para o meu bolso. Mas o Rodrigo me convencia de que era um investimento necessário. Enquanto eu usava o mesmo par de tênis por 3 anos, colando a sola com super bonder para não entrar água nos dias de chuva, o Rodrigo desfilava no Itaim Bibi com o seu figurino de vencedor. Ele sempre me agradecia. Dizia que quando ele fosse auditor, eu teria os melhores sapatos do mundo. Eu pagava cada centavo, hipnotizada pela lábia dele, achando que estava investindo no nosso futuro. Eu via o jeito como ele me olhava quando eu chegava do hospital. Um olhar que misturava pena e um certo distanciamento. Mas eu achava que era apenas o peso da responsabilidade dele. Mal sabia eu que o Rodrigo já estava treinando para a vida que planejava ter sem mim. Ele estava apenas usando o seu dom de convencer as pessoas para garantir que a simples enfermeira continuasse pagando a conta até o último segundo. Foram 5 anos assim. 5 anos vivendo no limite da minha resistência física e emocional. Sendo o suporte silencioso de um homem que, dia após dia, se convencia de que era um rei em treinamento. Eu acreditava piamente que estávamos subindo aquela montanha juntos, mesmo sendo eu quem carregava toda a bagagem nas costas. No dia em que saiu a lista dos aprovados, meu coração quase saiu pela boca. Eu estava no meio de um plantão, escondida no vestiário das enfermeiras,
atualizando o site da banca examinadora com as mãos suadas. Quando vi o nome dele lá, em 5º lugar, eu perdi o chão. Comecei a chorar de soluçar, uma mistura de alívio e a sensação de que, finalmente, a nossa vida ia começar. Saí do hospital mais cedo, comprei um vinho caro, que eu nem podia pagar, e cheguei em casa radiante. Encontrei Rodrigo sentado na mesa, olhando para o computador com uma postura ereta, quase majestosa. Ele já estava usando uma daquelas camisas de marca que eu tinha comprado no brechó de luxo do Itaim. Nós conseguimos, Rodrigo! Meu Deus, o seu nome está lá! Nós conseguimos! Eu gritei, correndo para abraçá-lo, esperando aquele abraço de urso que ele me dava no começo do namoro. Mas o corpo dele estava rígido. Ele me abraçou de volta com uma cortesia fria, quase como se estivesse abraçando uma fã distante. Ele se afastou devagar, segurou meus ombros e me olhou com uma calma que me deu calafrios. Mila, eu consegui. Foram anos de uma renúncia intelectual que poucas pessoas entenderiam. Eu abdiquei de tudo, foquei cada neurônio nesse objetivo. O mérito de ter suportado essa pressão mental, isso é algo que só quem sentou naquela cadeira sabe o que é. Ele disse com um sorriso de lado que não chegava aos olhos. Eu senti um nó na garganta, mas dessa vez era de pura alegria. Eu sei, meu amor. Eu vi de perto. Cada plantão que eu fiz, cada noite acordada, cada bico de madrugada. Tudo foi pensando nesse dia. Agora a gente vai poder finalmente descansar, né? Eu perguntei, com os olhos brilhando. Rodrigo soltou meus ombros e caminhou até a janela, olhando para a rua com um sorriso satisfeito. Pois é, Camila. Agora as coisas mudam. O meu nível de vida agora é outro. Eu sinto que mudei, que não sou mais aquele advogado júnior de 5 anos atrás ganhando míseros 5.000 reais, e você merece aproveitar isso comigo. Aquelas palavras foram como música para os meus ouvidos. Pela primeira vez em anos, eu senti que podia respirar. Naquela mesma semana, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a agência de home care e avisar que não aceitaria mais bicos. Eu estava livre. Fui até o RH do hospital e marquei minhas férias acumuladas para o mês seguinte. Eu queria estar 100% disponível para celebrar a nova fase do meu marido. Nesse meio tempo, enquanto esperávamos a convocação oficial, Rodrigo vivia na rua. Ele dizia que precisava resolver documentações complexas, abrir contas específicas, organizar a burocracia do cargo e fazer reuniões de networking com os novos colegas. Às vezes ele passava a tarde toda fora, mas eu não desconfiava de nada. Eu achava que era o mundo dele se expandindo, e eu estava feliz por ele. Para coroar nossa vitória, 3 semanas depois da aprovação, nós viajamos para um resort all-inclusive na Bahia. Eu usei cada centavo das minhas economias e o dinheiro das férias que vendi no hospital para pagar aquele pacote. Foi a primeira vez em anos que eu não precisei olhar o saldo da conta antes de comprar alguma coisa, mesmo sabendo que era o meu cartão de crédito que estava ali na recepção. Estávamos em uma suíte de frente para o mar, com lençóis de 1000 fios e todo o luxo que eu sempre achei que nunca teria. Eu olhava para os valores das diárias e sentia um frio na barriga, mas logo pensava, tudo bem, Camila, daqui a pouco o Rodrigo recebe o primeiro salário de 25.000 e ele vai me devolver tudo isso em dobro, como sempre prometeu. Lá, o Rodrigo era o marido perfeito. Ele me tratava bem, me levava para jantar à luz de velas e dizia que aquele era apenas o começo da nossa nova vida de elite. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. O esforço de 5 anos tinha valido a pena. O cansaço crônico parecia ter ficado lá em São Paulo. Eu olhava para ele na beira da piscina, tomando um uísque caro, enquanto ele usava seus óculos escuros de marca, e eu pensava com orgulho, nós vencemos. Eu mal podia esperar para voltar, ver a posse dele e finalmente entregar o bastão de provedora. Eu achava que o meu tempo de sacrifício tinha acabado e que agora era a minha vez de ser cuidada. Voltamos da viagem renovados, até que chegou o dia da convocação oficial no Diário Oficial. Eu acordei cedo, fiz um café da manhã especial e chamei o Rodrigo para olharmos juntos os detalhes da nomeação. Mas quando abri o site, o clima mudou instantaneamente. Rodrigo não estava sorrindo. Ele estava sério, com o celular na mão, digitando freneticamente. Mila, senta aqui. Precisamos conversar sobre como vai ser daqui para frente, ele disse, com uma voz fria que eu não reconheci. A voz dele não era apenas fria, era cirúrgica. Sabe aquele tom de voz que um médico usa para dar uma notícia ruim, mas sem demonstrar nenhuma emoção? Foi assim que o Rodrigo começou a falar. Eu ainda sentia o cheiro do café fresco na mesa.
a brisa da manhã entrando pela janela, e o meu coração ainda estava acelerado com a contagem regressiva para a nossa nova vida. Mas para ele, a nossa vida já era passado. Camila, eu refleti muito durante esses dias na Bahia. Estar lá, naquele resort, vivendo aquela experiência de alto nível, me fez entender que eu mudei. O concurso não foi apenas uma prova para mim, foi uma evolução de classe. Eu não sou mais a mesma pessoa de 5 anos atrás. Ele começou, sem desviar os olhos do celular que não parava de vibrar sobre a mesa. Eu senti um calafrio. Rodrigo, eu sei que você mudou. Você se esforçou, você cresceu. E eu estou aqui do seu lado, pronta para essa nova fase. A gente finalmente vai poder comprar nosso carro, sair desse apartamento. Ele me interrompeu com um gesto de mão, um movimento de pare que me deixou muda. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Onde eu vou estar agora, as pessoas com quem vou conviver, tudo exige uma certa harmonia. Eu vou ser auditor fiscal, Mila. A minha imagem precisa ser impecável. Ele fez uma pausa, finalmente me olhando nos olhos, mas não havia amor ali. Havia cálculo. E a verdade é que o nosso estilo de vida, o seu estilo de vida, não se encaixa mais no que eu projetei para mim. Eu sinto que a gente seguiu caminhos intelectuais diferentes. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha garganta secou instantaneamente. Caminhos intelectuais diferentes? Rodrigo, eu sou enfermeira obstetra. Eu salvo vidas. Eu passei 5 anos dobrando plantão para pagar o seu cursinho no Itaim Bibi, porque você dizia que precisava estar entre os melhores. Eu paguei a viagem para a Bahia agora, com o meu dinheiro suado para você descansar. Ele deu um sorriso de lado. Aquele sorriso de quem tem pena de uma criança que não entende um problema de matemática. E eu sou muito grato por isso. De verdade. Você foi uma ótima parceira de transição. Mas amor não é dívida, Camila. Eu não posso ficar em um casamento por gratidão. Isso seria desonesto comigo e com você. Eu preciso de alguém que circule no meu novo meio com naturalidade. Alguém que fale a minha nova língua. Eu decidi que é melhor a gente seguir caminhos separados agora, antes que o meu cargo oficial comece. O mundo girou. Eu me segurei na borda da mesa para não cair. Você está terminando comigo? No dia da sua convocação? Depois de tudo o que eu fiz por você? Não veja como algo ruim, ele disse, levantando-se e ajeitando o relógio de marca que eu nem sabia como ele tinha comprado. Veja como uma conclusão de ciclo. Eu já organizei tudo. Eu vou ficar no apartamento novo que aluguei perto da secretaria. Você pode ficar com as coisas daqui. Eu já pedi para um escritório de advocacia preparar o divórcio consensual. Vai ser rápido. Ele caminhou até o quarto, pegou uma mala que já estava pronta e que eu nem tinha percebido, e voltou para a sala. Ele não me deu um beijo, não me deu um abraço de despedida. Ele apenas parou na porta, com a mão na maçaneta. Eu te desejo sorte no hospital, Mila. De verdade. Você é uma boa mulher, mas nós pertencemos a mundos diferentes agora. E saiu. O barulho da porta fechando ecoou no meu peito como um tiro. Eu fiquei ali, no meio da sala, cercada pelo cheiro do café que ele nem provou. Eu estava em choque. Meu cérebro não conseguia processar que o homem que eu carreguei nas costas por meia década tinha acabado de me descartar como se eu fosse um sapato velho que não combinava com o seu terno novo. Passei os 2 dias seguintes em um estado catatônico. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Eu só conseguia pensar em cada hora extra, cada dor nas costas, cada humilhação que passei para que ele pudesse estudar. Eu tinha sido o combustível para o foguete dele. E agora que ele tinha chegado à Lua, ele simplesmente soltou o tanque de combustível no espaço para ele queimar na atmosfera. O silêncio da casa, que antes era uma exigência dele, agora me sufocava. No 3º dia, a inércia virou uma necessidade de limpeza. Eu precisava tirar o rastro dele da minha vida. Fui até o bunker dele e vi que ele tinha sido seletivo. Levou as roupas de marca, o notebook novo e os livros caros. Deixou para trás apenas o lixo, apostilas riscadas e montanhas de papelada que ele nem se deu ao trabalho de organizar. É lixo para você, Camila. Se vira. Parecia ser o que ele queria dizer. O computador de mesa, aquele que eu ajudei a comprar em 10 vezes no meu cartão, ainda estava ligado. Rodrigo, na pressa de começar sua vida de elite, ou na prepotência de achar que eu jamais teria coragem de bisbilhotar, cometeu o erro de não fazer log-off de nada. Redes sociais, e-mails,
programas de mensagens. Estava tudo ali, aberto como uma ferida exposta. Comecei a ler as mensagens. O nome que aparecia com frequência era Letícia. Pelas fotos, uma advogada impecável, sempre em ambientes que exalavam o sucesso que o Rodrigo tanto perseguia. O choque não foi só a traição, foi o tempo. Eles estavam juntos há 2 anos. 2 anos de juras de amor, de planos e de uma vida paralela que acontecia enquanto eu estava em um plantão de 12 horas ajudando pacientes ou auxiliando partos. O que mais me doeu foi ver a farsa que ele montou. Para a Letícia, o Rodrigo era um homem de posses. Ele a levava a restaurantes onde o prato principal custava o que eu ganhava em 2 dias de bicos. Ele dava presentes de grife, joias e falava de investimentos que eu nunca soube que existiam. E o detalhe mais cruel: Letícia parecia não ter ideia de que ele era casado. Nas mensagens, ele agia como um solteiro cobiçado, um futuro auditor promissor que estava apenas focado na carreira. Ele usava a minha ausência, causada pelo trabalho excessivo que eu fazia para sustentá-lo, para ser o príncipe encantado de outra mulher. Enquanto eu lia aquilo, uma dúvida martelava na minha cabeça. Mas de onde ele tirava esse dinheiro? Vasculhando os e-mails e as planilhas ocultas, a verdade me atingiu como um soco. O Rodrigo não apenas me traía, ele me roubava nos detalhes. Eu lembrei exatamente de quando tudo começou. Foi naquela semana em que eu, exausta, esqueci de pagar o boleto do curso dele. Ele foi tão compreensivo, tão manso. Ele disse: "Mila, meu anjo, você trabalha demais e acaba se confundindo com as datas. Me passa as suas senhas e o acesso ao aplicativo. Eu gerencio as contas da casa daqui do meu computador enquanto estudo, e assim você tira esse peso das costas." Eu me senti tão cuidada, tão aliviada por ter um parceiro que queria me ajudar. Entreguei tudo. Mal sabia eu que estava entregando a chave do cofre para o ladrão. O Rodrigo superfaturava cada livro que eu pagava. Ele me pedia R$ 800 para um curso, mas usava um cupom de desconto e ficava com 600 para gastar com a Letícia. Como era ele quem geria o meu aplicativo do banco, ele desativou as notificações de gastos no meu celular. Eu nunca via as faturas. Eu confiava cegamente quando ele dizia que o custo de vida estava subindo e que precisávamos de mais dinheiro para o material dele. Eu fazia mais bicos, mais plantões, para sustentar os jantares dele com outra mulher. Mas o golpe final apareceu em um e-mail recente. Confirmação de empréstimo pessoal. Proposta aprovada. O contrato, feito pouco antes de pedir o divórcio, era de R$ 60 mil. O titular? Camila Ferreira. Ele aproveitou o acesso total que eu dei a ele para fazer o empréstimo usando o meu nome limpo. Ele pegou o dinheiro para financiar a saída dele da nossa casa, para dar o depósito do apartamento novo dele com a Letícia e para manter a pose de rico nos primeiros meses de auditor. Eu fiquei ali, olhando para aquela tela, sentindo um asco profundo. Ele me usou até o último centavo. Ele me transformou em uma máquina de fazer dinheiro para bancar a fantasia dele. Fechei o computador devagar. A Camila que chorava tinha morrido ali. O Rodrigo achava que eu era fraca, mas ele esqueceu que eu sou enfermeira. Eu lido com a vida e com a morte todos os dias. Eu sei exatamente onde o corpo humano é mais vulnerável, e agora, eu sabia exatamente onde o futuro dele era mais frágil. Se ele queria ser um homem da elite, ele ia descobrir que a queda de quem sobe usando o sangue dos outros é muito mais dolorosa. Depois de descobrir o empréstimo, a minha dor se transformou em uma lucidez assustadora. Eu não podia agir por impulso. Se o Rodrigo era um advogado que agora conhecia as engrenagens do Estado, eu precisava de alguém que soubesse desmantelá-las. No dia seguinte, procurei um escritório de advocacia em uma região nobre. Eu queria alguém que não se intimidasse com o cargo de auditor. Procurei o Dr. Marcos, um advogado conhecido pela sua agressividade em casos de fraude patrimonial. Quando mostrei a ele o rastro que o Rodrigo deixou no computador e o contrato de R$ 60 mil, ele foi direto. Camila, ele não te deixou apenas um coração partido. Ele te deixou um golpe. Vamos agir agora, antes que ele tente ocultar o que comprou com esse dinheiro. Demos entrada no divórcio com um pedido liminar de urgência para o bloqueio de bens. E, o mais importante, registramos um boletim de ocorrência por estelionato sentimental e fraude digital. O Dr. Marcos foi enfático. Ele é advogado e agora é auditor. Ele sabe que a idoneidade moral é requisito para o cargo. Ele vai surtar quando a notificação chegar. Dito e feito.
Eu estava saindo de um plantão noturno, com as olheiras fundas e o corpo implorando por sono, quando o meu celular começou a tocar. O nome Rodrigo brilhava na tela. Atendi, e antes que eu pudesse dizer alô, a voz dele explodiu do outro lado, descontrolada. Camila, você ficou completamente louca! Ele gritava, e eu podia ouvir o barulho de papéis sendo amassados. Acabei de receber a notificação do processo e o aviso da delegacia. Você tem noção do que isso significa? Eu estou em estágio probatório na Secretaria da Fazenda. Se isso chega nos ouvidos da Corregedoria, você acaba com a minha carreira antes dela começar. Eu não estou acabando com nada, Rodrigo. Eu só estou buscando o que é meu. Respondi, sentindo um frio na barriga, mas mantendo a voz firme. Você usou o meu nome para fazer um empréstimo de R$60 mil sem o meu consentimento. Consentimento? Que conversa é essa? Ele rebateu com um escárnio que me deu náuseas. Nós éramos casados sob comunhão parcial, Camila. Estude um pouco antes de querer me ferrar. Pela lei, as dívidas contraídas na constância do casamento são partilhadas meio a meio. Não importa se o nome está no seu ou no meu. Esse empréstimo foi feito pelo casal, para a nossa manutenção. Eu vou provar que esse dinheiro foi usado para despesas da casa e para a nossa viagem na Bahia. Você vai ter que pagar metade dessa dívida, sim. A cara de pau dele era de outro mundo. Ele estava tentando usar o direito, a mesma ferramenta que eu ajudei ele a dominar, para me forçar a pagar pela vida de luxo que ele levava com outra. Dívida de casal, Rodrigo? O dinheiro caiu na sua conta e no dia seguinte, você deu uma entrada de R$15 mil em móveis planejados para um apartamento onde eu nunca morei. Você comprou um relógio de luxo e pagou jantares para a Letícia. Eu disse, sentindo a raiva aquecer o meu peito. O juiz vai ver que nenhum centavo desse valor foi usado para pagar o nosso aluguel na Vila Prudente ou as nossas contas básicas. Isso é vingança, ele berrou. Você está fazendo isso porque é uma mulher abandonada, porque não aceita que eu venci na vida, que eu cheguei no topo e que você não tem nível para estar do meu lado agora. Você quer me destruir por inveja, por recalque. Mas você vai se dar mal, Camila. Eu sou auditor. Eu conheço a lei. Você é só uma enfermeira que não entende nada de patrimônio. Eu vou alegar que você assinou porque quis e que agora está mentindo por má fé. Ele desligou o telefone. Nos dias seguintes, a irritação dele só cresceu. Ele tentou de tudo. Mandou o advogado dele propor um acordo generoso. Ele pagaria 50% da dívida parcelada em 10 vezes, e eu ficaria com o resto, desde que eu retirasse a queixa criminal. Ele estava apavorado com a possibilidade de um processo criminal manchar a ficha dele logo no início do cargo público. Ele está tentando te intimidar, Camila, disse o Dr. Marcos na nossa reunião seguinte. Ele sabe que, juridicamente, a tese dele de dívida de casal cai por terra quando provamos o desvio de finalidade. Ele usou o dinheiro para benefício exclusivo de uma terceira pessoa e para si próprio, configurando fraude. E o fato de ele ser advogado e auditor só agrava a situação, pois ele tem o dever ético de conhecer a ilicitude do que fez. Eu não procurei a Letícia. Muitas amigas me mandavam prints das redes sociais dela, onde ela postava fotos de flores e legendas sobre novos começos. Eu não sentia ódio dela. Ela era apenas o troféu que o Rodrigo achava que merecia, mas um troféu comprado com dinheiro roubado não tem valor. Eu não queria destruir o noivado dele por ciúmes. Se o noivado acabasse, seria uma consequência natural da falta de caráter dele. O meu foco era um só: meu nome limpo, minha conta zerada e a justiça feita. Na audiência de conciliação, o Rodrigo apareceu de terno impecável, tentando manter a pose de autoridade, mas o olhar dele me evitava. Quando o juiz perguntou se havia possibilidade de acordo, o advogado dele tentou novamente a tese da dívida compartilhada. Eu olhei para o Rodrigo e vi o homem por quem eu trabalhei 36 horas seguidas. Vi o homem que eu carreguei nas costas, e percebi que ele não era grande. Ele era apenas um parasita que tinha aprendido a usar palavras difíceis. Excelência, meu advogado interveio. Temos aqui o rastreamento do dinheiro. O réu transferiu o montante para uma conta pessoal e utilizou para gastos de luxo com uma amante, enquanto a autora trabalhava em regime de plantão. Além disso, temos as provas de que a assinatura digital foi feita enquanto a autora estava em cirurgia, provando que ele se aproveitou do acesso aos dispositivos dela para cometer a fraude. O juiz olhou para o Rodrigo com uma severidade que fez o auditor murchar na cadeira.
A lei que ele tanto amava estava começando a se fechar ao redor dele. Ele achava que eu era a âncora que ele tinha soltado para subir mais rápido. Ele só não percebeu que, ao cortar a corda, ele não ficou mais leve. Ele ficou sem chão. A audiência de instrução e julgamento foi o momento em que a realidade, fria e documental, o atropelou. O Dr. Marcos, meu advogado, não usou retórica barata. Ele usou ciência. Ele apresentou ao juiz um mapa da traição que não deixava margem para dúvidas. O ponto central foi o cruzamento da geolocalização do celular do Rodrigo com os registros de acesso ao aplicativo do banco. Excelência, começou o Dr. Marcos, com uma voz que preenchia a sala. No minuto exato em que este empréstimo de R$60 mil foi contratado, através de reconhecimento facial e assinatura digital, a senhora Camila estava no bloco cirúrgico do hospital em que trabalha. Temos aqui o registro do ponto, o prontuário assinado de uma cesariana de emergência e o testemunho da equipe médica. Ela estava com as mãos ocupadas salvando uma vida, enquanto o sinal do celular do réu mostrava que ele estava confortavelmente instalado no Wi-Fi da residência do casal, simulando a presença da esposa para subtrair seu crédito. O silêncio que se seguiu foi cortante. Eu olhei para o Rodrigo. Pela primeira vez em anos, ele não tinha uma resposta pronta. Ele não tinha um artigo de lei para distorcer. Ele era apenas um homem pequeno, escondido atrás de um advogado que já começava a fechar a própria pasta, percebendo que a causa estava perdida. O juiz proferiu a sentença ali mesmo, na esfera civil. Declarou a inexistência total da dívida para mim, transferindo o débito integralmente para o CPF do Rodrigo, além de condená-lo ao pagamento de danos morais que, somados, custariam a ele anos de trabalho. Mas o golpe fatal não veio da sentença do juiz. Veio da moralidade administrativa. Conforme o Dr. Marcos havia orquestrado, as provas da fraude digital e o boletim de ocorrência por estelionato sentimental foram enviados diretamente para a Corregedoria da Fazenda Estadual. Rodrigo ainda estava no período de estágio probatório. Naquele estágio, o servidor não tem a estabilidade dos veteranos. Ele vive sob uma cláusula de barreira chamada idoneidade moral. O Estado não pode permitir que um auditor fiscal, alguém investido do poder de fiscalizar contas, aplicar multas e lidar com a fé pública, seja um indivíduo que frauda o acesso bancário da própria esposa e falsifica assinaturas digitais para financiar uma vida dupla. A Corregedoria abriu um processo administrativo disciplinar, PAD, em rito de urgência. Imaginei a cena repetidas vezes. O Rodrigo chegando para trabalhar, sentindo-se o dono do mundo, sendo chamado à sala da chefia e saindo de lá sem o crachá, sem o acesso ao sistema e sem a dignidade. Antes mesmo de completar seu 5º mês de exercício, sua nomeação foi tornada sem efeito. Ele não foi demitido. Ele foi declarado inapto para o serviço público. O sonho dos R$25 mil mensais, das mesas de reuniões importantes e da ascensão social que ele planejou às minhas custas, evaporou como fumaça em uma tarde de chuva. Quanto a Letícia, o fim não veio por uma conversa civilizada ou por uma descoberta íntima. Veio com o som estridente da televisão ligada no horário nobre. Ela era uma advogada de carreira, frequentadora de círculos onde a reputação é o bem mais precioso, e jamais imaginou que o homem com quem planejava casar se tornaria o rosto de um crime em rede nacional. Tudo ruiu em uma tarde de terça-feira. Eu estava no hospital quando as mensagens começaram a chegar. O Dr. Marcos tinha conseguido que uma equipe de reportagem investigativa se interessasse pelo caso. Um estelionato sentimental, envolvendo um auditor fiscal, era o prato cheio para o jornalismo policial. A imagem do Rodrigo, aquela mesma foto da posse onde ele sorria com arrogância, apareceu no telão do Cidade Aberta. A tarja vermelha ocupava metade da tela em letras garrafais. Auditor fiscal estelionatário. O parasita que usou a esposa para chegar ao topo. O repórter Luiz Batman não poupou detalhes. Com um tom indignado, ele narrou a história que eu vivi no silêncio do meu cansaço. Este homem que hoje ostenta o cargo de auditor passou os últimos 5 anos sendo bancado integralmente pela esposa, uma enfermeira que trabalhava em turnos dobrados para pagar cada livro, cada curso e cada prato de comida dele. E como ele agradeceu? Ele a largou assim que foi nomeado para o cargo e fraudou o nome dela em um empréstimo de R$60 mil para financiar jantares de luxo e presentes de grife para a atual noiva, enquanto a esposa ainda pagava as contas da casa.
Letícia estava no escritório com colegas quando a notícia estourou. O soco de realidade foi brutal. Ela não era uma vilã de novela. Era uma mulher prática e orgulhosa que não aceitaria ser o prêmio de um criminoso exibido como um aproveitador em um programa policial. O encanto não apenas quebrou, ele se estilhaçou sob o peso da vergonha pública. A imagem dele como um advogado brilhante e independente foi substituída pela imagem de um homem que precisou do suor de uma mulher para não passar fome enquanto estudava. Ela nem sequer atendeu às ligações desesperadas dele. Rodrigo tentou explicar, tentou dizer que a reportagem era mentirosa, mas a resposta dela foi uma mensagem curta, fria e definitiva, enviada enquanto o programa ainda estava no ar. Não me procure. Você não é um vencedor, Rodrigo. Você é um parasita que me usou como troféu e usou a sua esposa como caixa eletrônico. Meus advogados cuidarão de qualquer tentativa de contato seu. Você é uma vergonha. No dia seguinte, a humilhação dele se completou. Um motoboy parou em frente à casa da mãe do Rodrigo, onde ele tinha se refugiado após ser escorraçado do apartamento onde pretendia morar com a noiva. Não trazia flores ou explicações, mas 3 sacos de lixo pretos, contendo cada peça de roupa que ele havia deixado para trás. Rodrigo não perdeu apenas o noivado. Ele perdeu o acesso ao mundo que tentou comprar. Ele se tornou o auditor parasita estelionatário da TV. E Letícia garantiu que, na queda dele, ela seria a primeira a empurrá-lo para longe de sua biografia. 2 semanas depois da minha vitória no tribunal, eu estava saindo do hospital após um plantão de 36 horas. O sol estava nascendo, tingindo o horizonte de São Paulo com um rosa pálido. Eu me sentia exausta, mas era uma exaustão limpa. Quando cheguei ao estacionamento, vi o Rodrigo encostado em um carro velho e mal conservado. O veículo de luxo que ele alugava para impressionar a elite já não fazia parte da sua realidade. Ele estava visivelmente mais magro. O terno que antes parecia uma armadura de sucesso, agora pendia em seus ombros como um pano velho. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Você deve estar muito satisfeita, não é, Camila? Ele disse, com uma voz amarga, destituída de toda aquela arrogância que ele despejou em mim no dia em que me abandonou. Você conseguiu. Eu perdi a vaga de auditor, perdi a Letícia, perdi a minha reputação no direito. Eu estou trabalhando como assistente jurídico de porta de cadeia para conseguir pagar minhas contas e as parcelas do seu empréstimo. Você destruiu o homem que você dizia amar. Eu parei na frente dele, segurando firme a minha bolsa de plantão. Senti uma paz absoluta, um vácuo de sentimentos que era, na verdade, a minha maior conquista. Eu não destruí nada, Rodrigo. Eu apenas parei de ser o alicerce das suas mentiras. Respondi, mantendo o tom de voz calmo que uso para acalmar pacientes em crise. O seu futuro não foi destruído por mim. Ele foi implodido pela sua própria convicção de que as pessoas são descartáveis. Você achou que eu era um degrau, mas esqueceu que degraus são feitos de pedra, e pedras não esquecem quem as pisa. Eu sustentei você enquanto você era um projeto de homem, mas eu me recuso a ser cúmplice do criminoso que você se tornou. Ele tentou formular uma réplica, uma última distorção jurídica para me fazer sentir culpada, mas as palavras não vieram. Ele percebeu, naquele instante, que o seu poder de manipulação tinha expirado. Eu não era mais a âncora. Eu era o oceano. E ele estava se afogando sozinho. Virei as costas e caminhei para o meu carro. Mas desta vez, eu não dirigi para casa chorando. Dirigi ouvindo a minha música favorita, I Will Survive, e pensando em como o meu pequeno apartamento na Vila Prudente agora parecia um palácio. Ele estava limpo. Eu estava livre. Hoje, as pessoas me perguntam se eu me sinto mal por ter visto o homem que amei cair tanto. Eu respondo com a verdade. Eu não sinto nada. E o nada é a forma mais sublime de liberdade. Rodrigo foi uma pós-graduação caríssima sobre amor próprio. Ele me custou 5 anos, mais de R$250 mil e muitas noites de sono. Mas o diploma que eu carrego hoje, a minha dignidade, é um título que ele nunca conseguirá ter, nem com todos os concursos do mundo. Eu sou Camila, enfermeira. Eu trago vidas ao mundo quase todos os dias. E a vida mais bonita que eu já ajudei a nascer foi a minha própria, no momento em que entendi que o meu suor nunca mais financiaria a arrogância de quem não sabe o valor de uma mão estendida. Muito obrigada por ouvirem a minha história e caminharem comigo até aqui.
Se a minha vitória te deu forças hoje, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a levar o meu relato para outras mulheres que podem estar passando pelo que eu passei e precisam de um sinal para reagir. Não vá embora ainda. Clica nesse vídeo que está aparecendo na tela agora. É outra história de superação que eu tenho certeza que vai te prender do início ao fim. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima história.